Bom, a região norte do Brasil é uma das 5 regiões geográficas do país e é a maior em extensão territorial, representando cerca de 45% do território nacional, e é composta pelos estados do Amazonas, Pará, já falamos um pouco sobre ele, Roraima, Amapá, Acre, Tocantins e Rondônia, além de abranger uma parte do Maranhão. A região norte também é bastante conhecida por sua rica diversidade natural, abrangendo a floresta amazônica e o rio Amazonas, o maior rio em volume de água, e diversas áreas de preservação ambiental. A região possui uma grande variedade de ecossistema, incluindo florestas tropicais, rios, savanas e áreas úmidas. E também a população da região norte é composta por diversos grupos etnéticos, incluindo indígenas, ribeirinhos, quilombolas e imigrantes de outra região do Brasil. A região também apresenta uma grande diversidade cultural, com influência de indígenas, africanas e europeias. Economicamente, a região norte possui uma grande importância para o país, principalmente devido à sua abundância de recursos naturais, à exploração da madeira, minerais, petróleo e gás natural. São atividades econômicas relevantes na região. Além disso, a agricultura, a pecuária e o turismo também desempenham papéis importantes na economia regional. E tem vários desafios enfrentados pela região norte, inclui eles o desmatamento e a degradação ambiental, a regularização fundiária, a infraestrutura limitada, especialmente em áreas remotas, e a falta de acesso de serviços básicos como saúde e educação em algumas comunidades. E também apresenta as potencialidades, como a exploração sustentável dos recursos naturais, o turismo ecológico, a pesquisa científica na Amazônica e a preservação da cultura indígena. Agora iremos falar do nosso grande e lindo Pará. A garça namoradeira namora o malandro urubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do ver o peso no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. História do Pará. O povoamento do atual território do Pará foi iniciado por um explorador espanhol, Francisco de Orellana, no século XVI, por meio do desbravamento da foz do rio Amazonas. Já a chegada dos portugueses, a região é datada de 1616 e explicada pelo interesse dos colonizadores em dominar o vale fluvial do Amazonas, considerado um ponto estratégico do norte do Brasil. O interesse dos portugueses pela região fez com que o território do Pará fosse integrado à capitânia do Maranhão e posteriormente separado em uma capitânia própria, chamada de Grão-Pará. A criação dessa capitânia culminou no aumento do povoamento da região, em especial por meio das margens dos rios. O processo de povoamento local foi marcado pelo intenso embate entre povos nativos e estrangeiros, os índios e os exploradores. O início da exploração do território paraense foi caracterizado pelo importante levantamento geográfico e biológico da região, concretizado por diversos naturalistas europeus, que catalogavam as espécies ainda desconhecidas da Amazônia. Esse processo de exploração também culminou no aumento do interesse de Portugal pelos bens naturais da região. O extrativismo da borracha e da madeira, por exemplo, foram os principais motores econômicos do estado até o início do século XX. Posteriormente, novas atividades econômicas foram implementadas como a coleta de castanha e a produção de cacau e a pecuária extensiva. Na segunda metade do século XX, houve um intenso investimento estatal na região norte do Brasil, em razão de interesses políticos e econômicos estatais. No caso do Pará, foram criadas colônias de povoamentos, assim como grandes investimentos na área agrícola, por meio da criação bovina e do plantio de monoculturas.
A mineração, iniciada em meados de 1970, também foi um dos principais motores de povoamento do território paraense, com destaque para as regiões de Serra do Carajás e Serra Pelada. Além disso, foram realizados novos projetos de infraestrutura, como a criação da rodovia Belém-Brasília, que ligava a capital estadual paraense à nova capital federal do Brasil. Dessa maneira, o estado do Pará se consolidou como um importante centro econômico e político da região norte do Brasil. Bom, vimos um pouco sobre a história do Pará, muito legal. O Pará é um estado localizado na região norte do Brasil, com área aproximadamente de 1,2 milhões de quilômetros quadrados, o que se torna o segundo maior estado do país em extensão territorial, atrás apenas do Amazonas. Sua capital é Belém, e o estado é atravessado por diversos rios, sendo os mais conhecidos o Rio Amazonas, que tem a sua foz localizada em território paraense. Além disso, o Pará é banhado pelos rios Tocantins, Xingu, Jari e outros, o que contribui para a presença de uma grande quantidade de áreas alagadas e florestas tropicais. A geografia do Pará é marcada por uma grande diversidade de paisagens e ecossistemas. A região sul do estado é dominada pela floresta amazônica, com sua vegetação exuberante e uma rica biodiversidade. Já a região norte é possível encontrar áreas de transição entre a floresta amazônica e o cerrado, caracterizada por uma vegetação mais baixa e árvores esparsas. Além disso, o Pará possui uma extensa faixa litorânea com praias, manguezais e estuários. A ilha de Marajó é localizada na foz do rio Amazonas e é a maior ilha fluvial do mundo e abriga uma reserva de vida selvagem com diversas espécies de animais. A população paraense é diversificada, composta por diferentes etnias, indígenas, comunidades ribeirinhas e populações urbanas. A cultura é a culinária local, são influenciados pela riqueza da região, com pratos típicos como o tacacá e o pato no tucupi e o famoso açaí. Cultura paraense. A cultura paraense é uma das mais ricas e singulares do Brasil. O artesanato tem forte influência indígena, com a produção de peças de barro e palha. Já as expressões culturais têm como base a influência dos diversos imigrantes que foram atraídos para o estado ao longo dos anos. São festejos importantes o Círio de Nazaré e os festivais de Boi-Bumbá. O Círio de Nazaré é uma manifestação religiosa católica em devoção a Nossa Senhora de Nazaré, que ocorre na capital Belém, do estado do Pará. As influências religiosas e indígenas também estão presentes em outras práticas da população, como na música e na culinária. Os principais ritmos musicais paraenses são o calypso, o carimbó e o brega, e a lambada. Os pratos típicos paraenses são a maniçoba, o pato no tucupi, o vatapá, o caruru e o tacacá.